terceiro polissacarídeo para a gente lembrar, celulose é o principal polissacarídeo estrutural em vegetais. Sendo, gente, que cada molécula de celulose é constituída de mais ou menos 10.000 resíduos de beta-glicose. E aí, gente, uma diferença importante para a gente. Enquanto o amido ele é formado por alfa-glicose, mais ou menos 1.400 unidades de alfa-glicose, a celulose ela vai ser formada por beta-glicose. Como eu estava comentando, aquela diferençazinha besta, né? Então você tem que a glicose em forma aberta, em água cicliza, passa a ter forma cíclica, que pode ser alfa ou pode ser beta, dependendo da orientação de uma hidroxila ligada a um dos carbonos, né, que é o carbono que fica depois do oxigênio. O que interessa para mim é que a molécula de celulose ela tem papel estrutural, ela é encontrada na parede celular das plantas e automaticamente em alguns materiais, né? Como eu tinha comentado, madeira e papel e algodão e linho. Então tudo isso vai ser constituído de celulose aqui na brincadeira. Sendo que ao contrário do amido, que eu consigo digerir porque eu tenho enzimas alfa-amilases, celulose não pode ser digerida por animais. Nenhum animal consegue digerir celulose porque nenhum animal possui enzimas apropriadas para isso. Nenhum animal possui enzimas beta-celulases. Ou seja, por que eu tenho que saber que existe uma glicose alfa e uma glicose beta? A diferença entre elas é o de menos. Já até esqueci qual é a diferença entre elas. Não me interessa muito. O que me interessa é saber que tem duas, alfa e beta. Quando é alfa-glicose, nós animais conseguimos digerir, porque nós temos enzimas para isso. Quando é beta-glicose, nós animais não conseguimos digerir, porque nós não temos enzimas apropriadas. Alguém reclama comigo, Landim, então como é que um cupim consegue comer madeira? Afinal de contas, madeira é celulose. E uma traça consegue comer papel. Afinal de contas, papel é celulose. Como é que uma vaca consegue comer capim, que é basicamente celulose? É bom lembrar que todo animal herbívoro, do cupim até a vaca, eles obrigatoriamente se associam a micro-organismos que produzem enzimas beta-celulases, a micro-organismos produtores de enzimas beta-celulases, exatamente para que eles possam digerir a celulose. Ou seja, quem come a madeira é o cupim, mas quem digere a celulose da madeira são protozoários que existem no estômago do cupim. Então o cupim herbívoro se associa a protozoários que produzem beta-celulases para poder digerir a celulose da madeira. Quem come o capim é a vaca, mas quem digere a celulose do capim são bactérias no estômago. Então, a vaca herbívora se associa com bactérias que vão produzir celulases para digerir celulose. Ô Landim, nós humanos temos essas bactérias? Temos, pouquíssimas, quase nada. Tanto é que a gente não consegue digerir celulose de maneira significativa. Não vou dizer que a gente não consegue de jeito nenhum. Um pouquinho, um tiquinho de nada a gente consegue, porque algumas bactérias da gente têm essas enzimas, mas é quase nenhuma. Então na gente não é significativo. Tanto é que se você comer 1 quilo de celulose, você vai fazer 1 quilo de cocô. A celulose ela é inteira eliminada no cocô. E considerando que a alface é basicamente celulose, isso quer dizer que se você comer 1 quilo de alface, você vai cagar 1 quilo de alface. Opa, nesse caso então, por que eu quero comer alface? Se a alface vai ser toda eliminada nas fezes, eu quero que você coma alface exatamente para que você defeque. Gente, existe uma série de benefícios em você ser bem muito cagão. Veja bem, por que ser cagão é interessante. Bom, para começar, eu lembro para vocês que na nossa alimentação, celulose ela é chamada de fibras alimentares. Então todo mundo já ouviu falar que a gente tem que comer fibra, e a gente tem que comer fibra, e a gente tem que comer fibra, né? Então, fibras alimentares são a base de celulose. Onde é que eu encontro isso aqui? Verduras. E, pelo amor de Deus, batata frita não conta como verdura,
Verdura, moçada, eu estou falando de folhas. Então, alface, espinafre, acelga e cereais integrais. Ah, outra lembrança interessante, né? O que é mesmo um alimento integral? Alimento integral é aquele alimento que é consumido tal qual ele é obtido na natureza. Se você tirar alguma coisa, deixa de ser integral. Por exemplo, né? O leite, quando você tira lá o leite da teta da vaca, é leite integral. Você pode até acrescentar alguma coisa. Se você colocar açúcar, se você colocar Nescau, continua sendo leite integral. Mas se você tira alguma coisa, já não é mais integral. Por exemplo, se eu pegar o leite integral e remover a gordura, eu agora tenho um famoso leite desnatado. Leite desnatado já não é leite integral. Então, se eu tiro alguma coisa, já não é integral. De maneira semelhante, moçada, quando eu falo em cereais integrais, por exemplo, arroz integral. Arroz integral é o arroz com casca. Como nem todo mundo gosta da casca do arroz, né, às vezes a galera vai lá e tira a casca do arroz para fazer o arroz branco, o arroz sem casca. Ei, gente, se você só come arroz branco, que pena, viu? Você está perdendo uma série de nutrientes do arroz. Porque o arroz branco é o que a gente apelida de calorias vazias. Basicamente só tem amido. Entretanto, quando você come arroz integral, é na casca do arroz que nós temos sais minerais, vitaminas e fibras, o que quer dizer que o arroz integral é um alimento muito mais completo. O que quer dizer que se você puder, de vez em quando, trocar arroz branco por arroz integral, massa, você vai ter um valor nutritivo aumentado. Você vai ter o amido que o arroz branco tem, com a vantagem de uma série de nutrientes extras. De maneira semelhante, quando você come pão integral, tudo bem, não é o pão com casca, é o pão que foi feito com trigo com casca. Se você só come pão branco, o pão foi feito com trigo sem casca. Mesmo esquema, pão branco, trigo sem casca, calorias vazias. Só tem amido, não tem outros nutrientes. Entretanto, no pão integral, feito com trigo com casca, sais minerais, vitaminas, fibras, ele é um alimento muito mais completo. Então, se você puder trocar, de vez em quando, pelo menos, pão branco pelo pão integral, o arroz branco pelo arroz integral, que legal, você vai obter fibras alimentares na brincadeira. Sendo, né, gente, que como eu estava comentando, celulose, você não consegue digerir. Ah, por quê? Porque nós humanos não somos herbívoros, nós não temos essas bactérias, esses protozoários, que produzem enzimas beta-celulases, não de maneira significativa. Um pouquinho talvez você tenha, mas não de maneira significativa. Então eu não consigo digerir, eu não consigo absorver. E já que você não consegue digerir nem absorver, as fibras são inteiramente eliminadas nas fezes. E é que eu estava falando, né? Se você comer 1 quilo de alface, essa alface toda vai ser liberada no seu cocô, e com a mesma vantagem de você fazer bem muitão cocô, beleza? Vantagem número 1. Uma vez que as fibras são eliminadas nas fezes, elas estimulam o peristaltismo. Para quem não lembra, gente, peristaltismo, peristalse, é um conjunto de movimentos dos músculos do tubo digestivo que empurram alimento no sentido boca-ânus. Então isso ajuda a empurrar alimento da boca para o ânus, as fezes para o ânus para você defecar. Se você vai lá e come fibras, seu peristaltismo funciona bem bonitinho, e com isso, moçada, evita em você constipação. Tudo bem, constipação, nome fresco para a prisão de ventre. Sendo, gente, que prisão de ventre tem várias causas, né? Uma clássica, né? Carnaval, 50 pessoas na casa, um banheiro, lá pelas tantas não dá mais para usar o banheiro porque está aquela zona, e aí você passa o carnaval inteiro sem conseguir fazer lá cocô, né? E aí, prisão de ventre. Agora, por quê? Porque se você ficar com muito tempo com as fezes no intestino, o intestino absorve água e as fezes ressecam. No que as fezes ressecam, elas travam. No que elas travam, você não consegue mais fazer cocô, prisão de ventre. Né? Como é que o laxante funciona? Tem várias maneiras de o laxante funcionar. De modo geral, o laxante atrai água para o intestino. No que o laxante atrai água para o intestino, lubrifica as fezes e facilita, moçada, que você defeque. Né? Outra possível causa para a prisão de ventre é uma ingestão pobre de fibras. Se você come pouca fibra, não estimula o peristaltismo e as fezes acabam travando. Fica difícil delas saírem. Então, prisão de ventre.
Primeiro benefício, em você comer verduras, cereais integrais, evita constipação. Gente, quando você defeca, isso elimina toxinas. Legal, né? No que você elimina toxinas do seu intestino, você acaba evitando uma série de problemas. Evita, por exemplo, apendicite. Evita, por exemplo, câncer de intestino. Olha aí, moçada. Outra coisa bacana em você fazer bem muito cocô, quando você defeca, você limpa o seu intestino e evita doenças como essas. O que mais, moçada, que eu tenho de interessante? Quando você vai lá e faz bem muito cocô, isso diminui a absorção de gorduras da dieta. Você diminui a absorção de gorduras da dieta, porque elas, moçada, são eliminadas junto com as fezes. Cuidado, cuidado, tá? Não é a gordura do seu corpo, não é a gordura do tecido adiposo que eu estou falando. Estou falando da gordura do alimento. Então, aquela gordura que você iria toda absorver no intestino, não. Você vai lá e pega a gordura do alimento, elimina nas fezes, a gordura mistura com a fibra, elimina nas fezes, e com isso você diminui a absorção de gordura. E quando diminui a absorção de gordura, automaticamente, moçada, você vai acabar evitando obesidade e doenças relacionadas com obesidade. Presta atenção no serviço, tá? Quando eu falo em obesidade, minha preocupação não é estética, não é de repente ser feio ou bonito, não, não é isso. Gente, é saúde. Infelizmente, nos últimos anos, está caindo por água abaixo o mito do obeso saudável. Então, alguns anos atrás a galera dizia, não, o cidadão é obeso, mas é saudável. Ô, gente, infelizmente, isso não existe. Se você, nesse caso, vai lá, está obeso, isso vai aumentar muito o risco de uma série de doenças. Chamamos, inclusive, pelo nome de síndrome metabólica, o conjunto de doenças relacionadas com a obesidade, né? Entre elas, doenças cardiovasculares e um tipo de diabetes chamado de diabetes tipo 2. Então, minha preocupação com a pessoa obesa, volto a dizer, não é estética, não é beleza, não é isso não, é saúde. Não existe essa história, infelizmente, lá, de obeso saudável. Se você está muito acima do peso, infelizmente você tem um risco aumentado de doenças como, por exemplo, a tal da diabetes tipo 2, no futuro. Prometo que eu converso sobre ela com mais carinho, né? Daí, você vai lá no McDonald's da vida, amo McDonald's, né? E nessa brincadeira você pede um sanduíche especial, sem verdura, porque você é fresco. Ei, cara, olha como não é legal. O sanduíche é cheio de gordura. Nessa brincadeira do sanduíche ser cheio de gordura, toda a gordura é absorvida por você. Toda a gordura é absorvida. Então aumenta o risco de obesidade. Entretanto, o mesmo sanduíche, cheio de alface dentro, cara, você tem a mesma quantidade de calorias. Alface não tira calorias. Entretanto, tira calorias aproveitáveis. Porque quando tem alface, quando tem fibra, o que acontece é que a gordura do sanduíche mistura, moçada, com a fibra da verdura, é eliminada nas fezes, com isso você absorve menos gordura. Então você vai lá, fica feliz do mesmo jeito comendo o sanduíche, né? Você vai lá, entretanto, absorve menos gordura do sanduíche. E com isso, diminui o risco de obesidade, de síndrome metabólica, de diabetes tipo 2 e daí por diante. O que mais, moçada, que a gente tem de benefícios? Você vai lá e consome fibras alimentares, isso aqui diminui a reabsorção de bile lá no intestino, lá no duodeno, por um motivo semelhante ao da história da gordura. Nesse caso lá, porque a bile acaba sendo eliminada nas fezes e não é reabsorvida. Ok, aqui eu vou ter que abrir um grande parênteses também para conversar um pouquinho sobre a história da bile, algumas observações a respeito disso aqui, né? Bile, moçada, é um material que é produzido lá no fígado a partir do colesterol do sangue. Então ela é fabricada no fígado a partir do colesterol lá do seu sangue. Sendo que a bile é fabricada no fígado, ok? Mas ela é armazenada pela vesícula biliar. Nas aulas de fisiologia humana, eu vou conversar bem melhor sobre isso. Mas eu adianto para vocês que, cuidado, a vesícula biliar não produz a bile. A bile
é fabricada no fígado, a partir do colesterol, e ela apenas é armazenada na vesícula biliar. E o que é que ela faz da vida mesmo? Basicamente, o que acontece é que a bile é liberada no duodeno. Duodeno, para quem não lembra desse nome, é a primeira região do intestino. Então ela é liberada no duodeno para auxiliar na digestão das gorduras. Quando a gente fala em auxiliar na digestão das gorduras, a gente fala em emulsificação. De novo, peço desculpas se eu não vou conversar em detalhes sobre isso agora. Nas aulas de fisiologia humana, a gente conversa bem melhor sobre como a bile funciona, como é que ela auxilia na digestão de gorduras, como é que é a emulsificação. Mas ainda adiantando, a bile faz isso. E cara, o corpo da gente funciona dentro de um princípio chamado de princípio da máxima economia. O que é isso? O corpo da gente é pão duro pra caralho e ele economiza o que ele puder economizar. O que ele puder economizar, ele economiza. Daí a bile, ela é reaproveitável. Após a utilização dela, o que acontece, moçada, é que a bile é reabsorvida no duodeno, junto com as gorduras, de volta para a vesícula biliar. De maneira que ela pode ser armazenada para ser utilizada novamente lá na frente. Ou seja, olha a história do princípio da máxima economia. Se você puder reutilizar a bile, reutilize. Se você puder reciclar, recicla. Então, terminei de utilizar, reabsorva a bile no duodeno, ela volta para a vesícula e ela pode ser utilizada mais tarde, se assim for o caso. Entretanto, tem um lado muito bacana em você reutilizar a bile. É que você economiza energia, não tem que fabricar mais bile. Entretanto, tem alguns problemas, né? Quando a bile é reabsorvida, ela é reabsorvida, entre aspas, suja. Como assim suja? Com sais minerais. Quando a bile é reabsorvida, entre aspas, suja, com sais minerais, no que a bile volta para a vesícula biliar cheia de sais minerais, pode acumular sais minerais dentro da vesícula, até os sais minerais formarem uma pedra, a famosa pedra na vesícula, os famosos cálculos biliares aqui na brincadeira. O resultado, uma vez que as fibras, elas diminuem a reabsorção de bile, elas diminuem a reabsorção de bile com sais minerais. Porque a bile é absorvida com esses sais. No que diminui a absorção de bile com sais minerais, evita o acúmulo de sais minerais na vesícula e com isso, moçada, você evita cálculos biliares. Vou usar um nome aqui elegante, porque eu sou muito elegante. Então, cálculos biliares, a boa e velha pedra na vesícula. Mas um benefício, viu, que as fibras trazem pra gente. Pô, tem outra, tá? Quando você tem lá que as fibras diminuem a reabsorção de bile, no que as fibras diminuem a reabsorção de bile, você vai ter o trabalho de produzir mais bile. Então, desse jeito, você vai ter que produzir mais bile. E qual é mesmo a matéria-prima para produzir bile? Ora, a matéria-prima para produzir bile, a bile, ela é produzida no fígado a partir do colesterol do sangue. Então eu vou ter que produzir mais bile a partir do colesterol do sangue. E aí tem um detalhe, né? No que eu produzo bile a partir do colesterol do sangue, o colesterol do sangue diminui. E no que o colesterol do sangue diminui, todo mundo sabe que muito colesterol no sangue aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Quando a gente produz mais bile a partir do colesterol do sangue, que o colesterol do sangue diminui, o resultado é que diminui o risco de doenças cardiovasculares associadas ao colesterol. Daí, serviço de utilidade pública. Para de frescura, caralho, e bota alguma coisa verde no seu prato de vez em quando. Ah, eu não gosto de verdura, verdura é magra. Pô, fala sério, cara. É interessante pra gente. Olha a série de benefícios que o diabo da fibra traz. Vou repetir, que é importante pra vida, não é só pro vestibular. Cara, evita prisão de ventre, evita
apendicite, evita câncer de intestino, evita, moçada, obesidade e automaticamente síndrome metabólica com efeitos como diabetes tipo 2. Evita, moçada, cálculos biliares, pedra na vesícula. Evita doenças cardiovasculares relacionadas ao colesterol. De maneira, moçada, que se você não come verdura, tá bom de começar a comer. Tá bom de, pelo menos de vez em quando, trocar lá o pão branco, o arroz branco, pelo pão integral, pelo arroz integral, para poder conseguir fibras. Bom, estava falando aqui com vocês, moçada, a respeito de polissacarídeos, falei da celulose, e aí, moçada, a gente lembra lá da quitina, último polissacarídeo que me interessa. Quitina, moçada, nesse caso lá, vai ser principal polissacarídeo estrutural em animais. E a quitina é diferente dos outros, que a quitina não é feita de glicose, ela é feita de N-acetilglicosamina. Achou o nome feio? Glicosamina. Glicose associado a agrupamentos, amina aqui na jogada. Sobre a quitina, eu já falei o que me interessa sobre ela. Quitina, moçada, ela origina a parede celular dos fungos. Quitina origina o exoesqueleto dos artrópodes, né? Então, de novo, eu lembro. Perninha da barata, asinha da mosca, casquinha do caranguejo. Tudo isso, moçada, apresenta lá quitina na composição, apresenta lá quitina na estrutura, principal polissacarídeo estrutural em animais.